Bom dia ao público presente, a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, pela Rádio Livre, aos nobres vereadores. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a reunião extraordinária, número 1110 da Câmara Municipal de Vespasiano. E como de costume, gostaria de solicitar ao nobre vereador Ederaldo que faça uma oração para que tudo transcorra bem. Deixa eu passar aqui. Bom dia ao povo presente, companheiros de trabalho, bom dia à mesa, bom dia a todos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eis-nos aqui nesta manhã, Senhor, para clamar pelo Senhor, meu Deus, nesta manhã gloriosa. Meu Deus, e por esta causa, nesta manhã, eu me coloco de joelhos, Senhor, e peço ao Senhor em nome de Jesus, meu Pai, porque o Senhor diz no livro de Lucas, capítulo 14, 11, que o seu povo humilhado será exaltado. E aqui está o teu povo nesta manhã, Senhor, clamando a Ti, Pai. Meu Deus, assim como o Senhor diz também que a oração, ela tem o poder de mudar tudo, Senhor. Não importa, Senhor, o credo religioso, seja católico, evangélico, espírita, meu Pai. Mas nós te pedimos nesta manhã, Senhor, que o Senhor visita o coração de todas as autoridades constituídas por Deus. Que o Senhor possa visitar, meu Deus, esses coração de pedra, Pai. Que o Senhor possa arrancar este coração de pedra e colocar ali um coração de carne. Meu Deus, que o Senhor venha fazer, Pai, o impossível tornar possível. Porque aonde o homem não vai, o Senhor vai, Pai. Por isso, nesta manhã, nós te pedimos um socorro. Por isso, nesta manhã, Senhor, eu peço, Senhor, que toca em cada coração aqui agora. Em cada companheiro de trabalho. Meu Deus, porque o Senhor diz, olhai pelo meus pequeninos, Pai. E assim nós temos feito. Meu Deus, então eu te peço em nome de Jesus, Pai. Entra nesta causa, Senhor. Porque o Senhor é juiz, o Senhor é advogado, o Senhor é o Deus que tudo pode. Por isso, Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti nesta manhã. E te pedimos o socorro. E te pedimos o melhor para o nosso povo, Pai. É o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Solicito a nossa nobre secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus nobres pares. Bom dia a todo o público presente, a todos que estão acompanhando essa reunião online e também pela Rádio Livre. Aos 7 dias do mês de julho de 2023, às 9h14, no plenário Belmiro João Salomão, realizou-se a reunião extraordinária 1109 da Câmara Municipal de Vespasiano, com a presença da maioria dos seus membros, estando ausentes os vereadores Edmar, Joqueiroz, Oséias, Tonhão e a vereadora Tia Ju, que se justificaram à mesa diretora. Sendo realizado um momento de oração, como de costume, pelo vereador Irmão Josué, no intuito de que tudo transcorra bem na realização dos trabalhos. Na ausência da primeira secretária, vereadora Tia Ju, o presidente Felipe Caldeira solicitou ao segundo secretário, vereador Osiel, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior. Realizada a leitura da ata da reunião anterior pelo secretário vereador Osiel, após a mesma ser lida, foi aprovada por unanimidade. Passou-se a apresentação de projetos em pauta. Projeto em votação em primeira discussão. Projeto de Lei Complementar 092 de 2023. Altera os anexos 8 e 9 da Lei Complementar número 27, de 21 de junho de 2012, para cumprir o piso nacional dos profissionais do Magistério da Educação Básica Pública. Autoria Executivo Municipal, apresentada em 13/6, reapresentada em 20/6. Após a leitura da emenda do projeto, foi concedida a palavra ao vereador Ederaldo Bufo, que solicitou ao presidente vereador Felipe Caldeira que fosse realizada a leitura do projeto na íntegra. Devido à extensão do projeto, foi sugerido pelo vereador Dorivaldo que fosse realizada apenas a leitura da mensagem, considerando que o projeto já foi apresentado em 13/6 e reapresentado em 20/6. Sugestão essa aprovada pelo presidente. Realizada a leitura da mensagem, após a mesma ser lida, o vereador Ederaldo Bufo solicitou ao presidente que a votação do projeto fosse realizada em votos nominais. Realizada a votação nominal, o projeto foi aprovado em primeira discussão em 7/7,
Com 9 votos favoráveis dos vereadores Roberto Durães, Léo da Ambulância, Adnei, Marcelino, Irmão Josué, Felipe Caldeira, Carvalho, Dorivaldo e Andrés Versese. E com 3 votos contrários dos vereadores Ederaldo Bofo, Osiel e Elson Prato. Ao final dos trabalhos, o presidente Felipe Caldeira agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, agendando reunião extraordinária para o dia 11/7 às 9 horas. Nada mais havendo a tratar e a constar, foram encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente ata, que será assinado pelo presidente Felipe Caldeira e o segundo secretário, vereador Osiel. A ata está em discussão. Continua a discussão. Terminar a discussão, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Projeto em votação em segunda discussão. Projeto aguardando interstício de 10 dias, que é o projeto da emenda à Lei Orgânica Municipal 040/2023. Acrescenta o artigo 63A na Lei Orgânica Municipal. O projeto foi aprovado em primeira discussão em dia 28/6 e hoje seria a segunda votação. O projeto está em discussão. Pela ordem. Com a palavra, vereador Ederaldo Bofo. Vossa Excelência, eu gostaria que o senhor convidasse o nosso jurídico para estar explanando aqui, esclarecendo alguns professores, que muitas das vezes também não está tendo ciência do que está acontecendo. Se assim o senhor entender? Sim. Vou colocar o pedido do nobre vereador em votação. Vamos votar esse projeto aqui, porque o esclarecimento eu acredito que o vereador quis dizer em relação ao projeto de educação, correto? Projeto aguardando interstício, está em discussão, continua em discussão. Terminada a discussão, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Gostaria de solicitar aqui a presença do nosso doutor, mas eu quero deixar os vereadores participativos, então eu vou colocar o pedido do nobre vereador em votação. Os vereadores que concordam em convidar o jurídico para dar explicação sobre o projeto de educação, permaneçam como estão. Aprovado. Gostaria de convidar aqui o doutor Moura, por gentileza, para ele falar sobre o projeto. Tá. Projeto de lei complementar 092/2023. Altera os anexos 8 e 9 da lei complementar número 27, de 21 de junho de 2012, para cumprir o piso nacional dos profissionais do Magistério de Educação Básica Pública. Este projeto que o nosso jurídico vai explanar aqui e esclarecer. Chama ele, por favor. Por gentileza, alguém chama o doutor Moura para se fazer presente no plenário. A palavra, vereador Dorivaldo. Por gentileza, gostaria de pedir a compreensão de todos. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, senhor presidente, desde já, enquanto o jurídico não chega, gostaria de requerer de Vossa Excelência a votação nominal e em sentido horário, por favor. Da mesma forma que eu atendi a solicitação do nobre vereador Ederaldo na semana passada, também vou atender a solicitação do nobre vereador Dorivaldo. Então, a votação será nominal e no sentido horário, iniciando hoje pelo nobre vereador Joqueiroz.
Por gentileza, doutor Moura, atendendo o pedido do nobre vereador Dorivaldo, ele queria que o senhor explanasse sobre o projeto, Ederaldo, explanasse sobre o projeto de educação 092/2023. Pela ordem, excelência. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, nós sabemos que não é de costume nesta casa, e nós sabemos também que é um projeto de muita relevância, que é da nossa educação. Se possível for, se o senhor puder, nós poder estar indicando alguém da saúde para estar perguntando ao doutor Moura qual é a dúvida da educação para ele estar respondendo. Vamos deixar o doutor Moura fazer a explanação sobre o projeto e, caso houver necessidade, a gente analisa o pedido do nobre vereador. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, caros profissionais do magistério que estão nesta casa, assessores, é um prazer estar com vocês aqui. E esse projeto de lei, que é um projeto de lei complementar, que é o projeto de lei complementar número 92, ele já está tramitando nesta casa há algum tempo. E nas últimas semanas, nós nos debruçamos sobre o projeto para analisá-lo e ver se ele atendia às normas legais. Logo quando ele chegou nesta casa legislativa, o presidente me ligou e disse: doutor Moura, parece que tem um problema no projeto em relação ao professor, que estava vendo uma diminuição do salário do vencimento de 2022 para 2023. O senhor já viu o projeto? Falei, ainda não, o projeto chegou hoje, então eu não tive tempo de analisá-lo. E ele me mandou um print da parte onde supostamente havia o erro. E me pediu que fizesse uma análise detalhada desse erro. Eu peguei o projeto e vi que realmente havia a diminuição e resolvi pegar e fazer um comparativo em toda a tabela. A maioria tem a cópia da tabela aí, acho que uma boa parte tem. E o presidente me pediu que atendesse alguns dos servidores que fazem parte do sindicato. E eu tive uma reunião aqui com alguns servidores do sindicato, 3 ou 4 pessoas. Nós ficamos o dia inteiro aqui, debruçado em cima dessa tabela. E nós verificamos, eu fiz uma análise e verifiquei que havia erros na progressão horizontal. É sabido que a cada 3 anos vocês têm uma progressão, nos 3 primeiros anos vai lá para 3%, lá na frente 4%, e depois de muitos anos, 5%. E depois de muitos anos, 6%. E a gente ficou o dia inteiro aqui com o servidor do sindicato e nós vimos que havia o erro. E eu liguei para o doutor Rodrigo, na prefeitura, e falei, doutor Rodrigo, existe um problema na tabela. A progressão horizontal não está sendo obedecida para alguns cargos. E havia algumas discrepâncias em relação à aplicação do índice. E nós fizemos a correção. Naquele mesmo dia, foi encaminhado, eu encaminhei a tabela para a prefeitura refez a tabela e mandou. O que aconteceu? Veio errado de novo. A gente analisou a tabela, atendi novamente o pessoal do sindicato, novamente, e refizemos a tabela. Então, da terceira vez, ela já veio correta. Quais eram as colocações que foram feitas pelo sindicato, que o presidente pediu que eu atendesse? A primeira é em relação à progressão vertical. Eles me disseram, olha, em relação à progressão vertical, do P1 para o P2, do P2 para o P3, do pedagogo 1 para o pedagogo 2, há uma diferença de 10%. E eu falei, olha, eu desconheço isso na lei. Não vejo isso na lei. O que tem na lei, dentro daquilo que eu conheço a lei, são aquelas gratificações
por estudo, pós-graduação, mestrado, doutorado, tal, que isso não tem nada a ver com a progressão vertical. Então, o PEB1 lá, se ele atingir o P1, ele tiver as pós-graduações, ele vai ter que receber lá 5%, 3%, é o que está lá na lei. E eu pedi que me mandassem. Liguei para o doutor Rodrigo também, ele falou que não tinha, pedi, ninguém me trouxe isso. Então, quando eu peguei a tabela e fiz o levantamento, e verifiquei também que havia algumas discrepâncias na aplicação, até chegar ao ponto, lá no final, do pedagogo está tendo um aumento do ano de 2022 para o ano de 2023 de 10%. De 10%. Nesse dia, eu chamei o doutor Rodrigo, ele veio aqui também, doutor Rodrigo, com a secretária e a subsecretária. Conversei com ela e falei, olha, tem uma discrepância aqui. Como é que existem servidores que estão recebendo 2 pontos alguma coisa e o pedagogo está recebendo 10%? Como que eu vou explicar isso? Ela falou assim, olha, eu não autorizei que fosse feito dessa forma. Então, eu vou pedir que seja refeito a tabela. E eu refiz a tabela para ela e mandei. Quando essa última tabela veio, nós fizemos a regra de 3 e levantamos. E aí, lá no início da carreira, no PEB1, realmente está tendo 14,96%, que é a diferença entre o piso do ano passado para o piso desse ano. Que ano passado era de 3.845,63 e mudou para 4.000. Por gentileza, gostaria da compreensão de todos. Deixa o doutor continuar a explicação, depois uma pessoa eu só pedir uma coisa. Vai fazer alguns questionamentos. Eu não tenho nenhum problema em brigarem comigo, conversar. Se quiserem me xingar, brigar, deixa eu só terminar o raciocínio, porque eu vou explicar o raciocínio aqui. Aí depois, se não concordarem, eu estou à disposição, podem brigar, pode fazer o que. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu só quero terminar o raciocínio, porque senão fica parecendo que eu estou falando errado. Então, ano passado, o piso para 40 horas, mas eu estava tentando terminar de falar. O piso para 40 horas era de 3.845,63. E esse ano é de 4.420,55. O que dá, fazendo uma regra de 3, de 14,96%. E aí, a discussão que existe não só em Vespasiano, mas em todos os municípios do país, é que esse 14,96%, ele tem que ser aplicado de forma linear para todo mundo. Mas esse não é o entendimento da jurisprudência. A Lei 11.738 diz que o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica para uma jornada de, no máximo, 40 horas semanais. Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput desse artigo. Então, o problema reside no fato da própria lei dizer que o pagamento se faz proporcional à quantidade de horas. Então, se você pegar o valor aqui, se você pegar o PEB1, o P1, né? O PEB1, né, que é o professor. Você dividir o valor 4.420,55 por 40. Se você pegar os 4.420,55 e dividir por 40 horas e multiplicar por 24, você vai achar o valor de 2.652,33, que é o valor proporcional do piso para 24 horas. Moura, mas isso não está certo. Não sou eu que falo. A lei está assim e a jurisprudência entende dessa forma. Então, dentro daquilo que a Câmara podia fazer, que era o levantamento da tabela, fazer a correção da tabela dentro do que ela podia, a gente fez. Eu não tenho como dar um parecer para que se faça uma emenda
colocando 14,96% linearmente de cima até embaixo, porque a Constituição, a lei orgânica, não nos permite aumentar a despesa em projeto de lei de iniciativa do Executivo. Então, dentro do ponto de vista jurídico, o projeto está correto. Amora, mas ele não está retroagindo a janeiro. Eu não posso fazer uma emenda retroagindo a janeiro. Eu não posso. Olha só. A senhora estava comigo na reunião na última semana. Um colega seu virou e falou o seguinte: eram 4 pessoas que estavam comigo dentro da sala. Moura, doutor Moura, dê um parecer contrário ao projeto. Eu falei, eu não posso fazer isso. Como é que eu vou... Calma. Por gentileza, vamos como é que eu vou dar um parecer dizendo para não pagar, para não aprovar o projeto? Sabe o que vai acontecer? Vocês estão em 4 aqui. O pessoal que está lá fora está sabendo? Porque se eu der um parecer contrário, o que vai acontecer? A prefeitura vai virar e falar o seguinte: olha, eu não vou pagar o piso porque a Câmara não aprovou. E aí, o mesmo colega, você estava comigo dentro da sala, o mesmo colega virou e falou assim: o senhor pode colocar no seu parecer uma ressalva de que o projeto ele não foi, não retroagiu a janeiro? Posso, e fiz isso. Se você pegar meu parecer deve estar aí. Ele está dizendo, eu até faço a leitura do parecer aqui agora. Pela ordem, excelência. Pela ordem, excelência. Deixa eu só ler aqui. Diante do exposto, e depois de analisado o projeto de lei complementar número 92, vemos que não há óbice legal em sua apresentação, podendo mesmo ser levado ao plenário da Câmara Municipal para discussão e votação, com a seguinte ressalva: segundo a norma, o piso nacional do Magistério Público da Educação Básica deve ser atualizado anualmente no mês de janeiro. O presente projeto retroage os seus efeitos a 1º de julho. Nesse sentido, o ideal seria que o PLC número 92/2023 tivesse os seus efeitos a partir de janeiro de 2023. Por outro lado, a Câmara Municipal não poderia apresentar uma emenda retroagindo os efeitos a 1º de janeiro de 2023, uma vez que tal ato implica em aumento de despesa em projeto de iniciativa do Executivo, o que é vedado pela legislação municipal. Nesse sentido, esta consultoria opina pela aprovação do projeto na forma que se encontra, para que os profissionais abrangidos pelo PLC 092/2023 não sofram mais prejuízos. Então, o que acontece? No mesmo dia, eu liguei para o doutor Rodrigo, coloquei a posição para ele, ele disse, aí é uma questão lá do Executivo, financeira, que eu não tenho conhecimento, dizendo que, de acordo com o impacto financeiro, não seria possível retroagir, mas eu deixei bem claro que em uma ação judicial, os servidores vão levar. Deixei bem claro, e ele, de pleno acordo comigo, entendeu da mesma forma. Então, é aquela história, se não aprova agora, o prejuízo é muito maior. É muito maior. O retroativo é legal. O retroativo, eu não posso fazer, a Câmara Municipal não pode. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Retroagindo os efeitos, haverá o veto do Executivo. Havendo o veto do Executivo, o veto não represtina, ou seja, não volta à redação anterior. Então fica sem aplicação o projeto. Esse é que é o grande problema. Pela ordem. Esse é que é o problema. E o projeto sendo rejeitado, ele só pode voltar se a Câmara pedir para voltar. E aí a Câmara não pode aumentar a despesa. Essa é a regra. Por gentileza, eu peço a compreensão de todos. Por gentileza, eu peço a compreensão de todos para o doutor Moura terminar a sua explicação, por gentileza. Não, o que eu gostaria de falar é isso. Se alguém tiver algum questionamento, eu respondo. Pela ordem, excelência. Olha só, pessoal,
projeto já está tramitando aqui nessa casa já faz um bom tempo. Nós tivemos várias reuniões aqui e, infelizmente, não tinha a presença de nenhum de vocês, entendeu? Para fazer os questionamentos. Então, o projeto vai entrar em votação, tá ok? Por gentileza, com a palavra, vereador Deraldo Bufo. Vossa Excelência, o doutor Moura. O doutor Moura, se o executivo, se ele entender e se ele quiser, se o nosso executivo quiser, através de decreto, ele pode estar pagando retroativo aos educadores? Eu entendo que ele deve pagar o retroativo. Que ele deve pagar. O que acontece, no impacto financeiro que ele encaminhou a esta Casa Legislativa, ele já está dentro do limite prudencial. Qual que é o entendimento que eu tenho? Que ele tem que se virar lá para pagar o retroativo. É o entendimento. Só que, dentro daquilo que a Câmara Municipal poderia fazer, ela já fez o limite dela. Ela não tem como mais fazer mais. A correção que nós precisávamos fazer na tabela, para que o prejuízo não acontecesse, do ponto de vista do que está na lei, a gente fez. Agora, aumentar a despesa nós não conseguimos mais fazer. Agora, ele pode pagar sim. Ô doutor, eu entendo que aqui na Câmara nós acompanhamos o trabalho cansável do senhor aí. Nós sabemos que o que veio do jurídico para esta casa, nós, vereadores, estamos amparados porque veio do executivo para cá, mas nós vivemos numa situação de insegurança, doutor Moura, porque não tem nenhuma ressalva que resguarda o direito dos educadores a receber esse retroativo. É isso que, muitas das vezes, eles falam, se eles quiserem, eles vão ter que entrar na justiça para estar recebendo esse retroativo. O senhor há de convir que os trabalhadores, se eles for ter que pagar um advogado para entrar, o dinheiro deles eles vão ter que tirar do próprio salário para estar reivindicando o que é de direito deles. Então, o que nós estamos querendo? O que eu entendo, na minha santa ignorância, o que eu entendo? Que nós deveríamos ter nesta casa o jurídico do executivo também, mostrando o interesse e explicar para esse povo o que realmente está acontecendo, porque até agora o executivo pegou a batata quente e jogou na mão dos vereadores. E eu sei que o senhor está aí para nos defender, mas o senhor não está nos defendendo, o senhor está fazendo o que é certo. O que a lei está certa e o senhor está certo. Só que eles estão se acovardando, excelência. Eles estão se acovardando porque não custava vir alguém aqui e falar, não, eu responsabilizo, e vir aqui falar que responsabiliza em dar o retroativo, o que é de direito deles. Entendeu? É isso que eu estou querendo falar com o senhor. Igual o senhor diz que é de direito deles. Mas aonde prova através de papel que diz que eles têm o direito? Eles vão ter que provar na justiça que eles têm o direito. E eles têm o direito. Mas vai demorar, excelência. É isso que eu estou explanando, entendeu? Eu vou deixar aqui a Patrícia fazer uma pergunta. O doutor vai concluir. A Patrícia, ela acompanhou todo o processo desde o início, reuniu com o jurídico e, em seguida, nós vamos colocar o projeto em votação, que nós precisamos colocar, não tem como, gente. É um projeto desconfortável de ser votado, mas nós vamos colocar, tá ok? Bom dia. Doutor Moura, a questão do projeto, né, e dessa coisa toda, a gente entende, quando se fala do percentual aí dos 14,95 para o P1, mas a gente entende também que tem uma lei, né, que é o nosso plano de carreira, e ele que está sendo descumprido. Né, e a gente precisa falar que, durante essa gestão, o nosso plano de carreira foi achatado em 23%. A diferença
P1 para o P2 durante essa gestão era de 23% do salário entre eles. E agora caiu para 2,6%. Então, é o que a gente está tendo de prejuízo. E a gente está se sentindo punido. Qual que você está falando? Do P1? Do P1 para o P2. O P2 recebia 26% a mais do que o P2. Hoje está 6,20. 6,20 essa diferença, né? Então, assim, a gente está nessa gestão, né, em 7 anos. Então, a gente está meio que se sentindo punido por estar estudando. É uma punição que a gente está sofrendo durante essa gestão. Outra coisa é que não existe diálogo. E a gente vem comentando, a gente vem pedindo para essa casa esse diálogo entre o executivo e entre a gente. Não existe, a prefeita jamais chamou a gente para conversar e falar assim, então vamos sentar e negociar para poder ver o que dá para fazer para vocês? Vão tentar dividir então? Não dá para dar esses 14? Vão dar 5 agora, vão dar 6 daqui 2 meses, vão dar 7 não sei aonde, mas vão negociar? Porque sabe de quem que é a culpa desse impacto financeiro, dessa lei de responsabilidade fiscal, desse 51.3? Não é nossa não, é de quem está super inchando a folha de pagamento. E sabe quem tem que verificar isso? Sabe quem tem que fiscalizar essas folhas super inchadas? Então, me desculpem, mas isso que é a verdadeira. Eu te falei isso, Felipe, a primeira vez que eu estive aqui. Vocês têm que fiscalizar isso. E outro dia, enquanto eu estava na sala da secretária conversando alguma coisa, tinha um determinado vereador ligando para ela, pedindo para que ela desse um cargo de 40 horas para uma funcionária que é amiga dele. Então, é poupar esses custos e não aumentar. Então é isso. Não vou citar nome não, porque quem sabe a consciência vai pesar, eu acho. Então, é isso, é começar a fiscalizar, porque esse impacto começa aí. Então, já que vocês nessa situação, pede a prefeita para nos receber lá, para a gente negociar. Mas é inadmissível a gente que é servidor de carreira, tem 28 anos, 30, 15, prestamos um concurso, está recebendo hoje uma esmola de 2,6, que dá um total de R$70 no nosso pagamento. E tenho mais para falar. Só um minuto, por favor, porque eu sei que aqui é um lugar de democracia. Já que falou que tem que favorecer P1, né? Desculpa a fala aqui, que eu não estou tentando atacar ninguém. É só uma coisa que a gente levou com revolta, Felipe. É uma coisa que a gente levou com revolta. Porque tem que ter democracia e por que P1 pode receber? Ninguém está contra ninguém, não. Nós somos uma categoria só. A gente não faz essa divisão. A gente quer conquistar para todo mundo. E por isso, a gente está correndo atrás do retroativo, que é para o P1 também. E eu gostaria de só encerrar com uma pergunta. Felipe, você aceitaria 2,6% de reajuste no seu salário e Bofo 14,95%? Seria justo? Doutor Moura, o senhor quer fazer mais alguma explanação? Por gentileza, peço a compreensão de todos para darmos continuidade aos trabalhos. Por gentileza. Doutor Moura, por gentileza, conclui a fala para colocarmos o projeto em votação. A Patrícia ela colocou uma coisa importante ali, em relação ao achatamento entre uma categoria e outra. No momento... Conclui, por gentileza, doutor. Só um minutinho, gente. A Patrícia, ela colocou uma coisa extremamente importante sobre o achatamento. Ano passado, quando eu peguei a tabela, e a Patrícia estava junto comigo lá, no dia
naquele dia que ficou o dia inteiro comigo. Ano passado, a diferença que tinha entre o P1 e o P2 era de 11%. Eu fiz a conta. Do P2 para o P3, 10%. Do P3 para o P4, 10%. Algumas outras categorias pegavam EEB1 para o EEB2, eram 10%. E ela falou assim, olha, doutor Moura, está vendo esse achatamento? A lei diz que é 10% para todo mundo. E eu pedi que me manda, porque eu não tenho na lei essa determinação de que tem que ter essa diferença. Esse ano, o PEB1 para o PEB2, a diferença é de 6,20, ou seja, houve um achatamento realmente. Do PEB2 para o PEB3 foi de 2,74. O achatamento é maior. O EEB1 para o EEB2 é 2,74. Então, há o achatamento realmente. Só que não tem na lei no plano de carreira, de que do P1 para o P2 tem que ter uma diferença de 10%. Ou das outras categorias tem que ter uma diferença de 10%. O que existe são aquelas gratificações por pós-graduação. Eu pedi que me encaminhasse, para que eu olhei de cima e embaixo e não vi. Porque se eu tivesse visto, eu teria feito a tabela com base nisso, como eu fiz a progressão horizontal, que estava errada. A aplicação estava errada, e eu fiz. Então, só para deixar claro nesse sentido, eu fiz o que eu podia dentro da lei para corrigir a tabela. Eu fiz o que... Estou mentindo? Você ficou comigo o dia inteiro. Hã? Só um minutinho. Nós descobrimos lá na sede que a tabela... Por gentileza, vamos respeitar as ordens da fala. Trouxemos a tabela para o doutor Moura e, inclusive, até falei, olha, eu tenho a minha tabela aqui. Ele falou, não, eu quero fazer a minha porque imparcial. Eu faço a minha, você tem a sua e a gente confere. O que acontece? Essa justificativa, eu entendo que, quando ele consertou a tabela e deixou correr os reajustes, ele aumentou a despesa da prefeitura. Não aumentou? Todo mundo recebendo mais, não aumenta a despesa da prefeitura? Não. Porque o que acontece? Na progressão vertical, na progressão horizontal, diz lá que quando você evolui na carreira, você tem que ter na tabela 3%, lá no começo. Aí depois 4% de vários anos, 5%, 6%. Quando você pegava e fazia a conta do início para mudar para a letra A, que era 3%, a conta estava errada. Então, eu tive que corrigir. Isso não é aumento, isso é correção, é diferente. Agora, quando você quer que eu pegue na vertical e aplique 10% para cima, sem que haja na lei uma determinação para que isso aconteça, eu não posso fazer. Aí haveria um aumento de despesa. No caso, eu fiz uma correção. Tá? Doutor, quero agradecer aqui pela explanação, pelas explicações. Essa casa aqui, ela nunca se omitiu e sempre esteve aberta ao diálogo. Tanto que, às vezes, que a Patrícia nos procurou os vereadores, eu coloquei o nosso jurídico à disposição para entender o que estava acontecendo. E o nosso jurídico conseguiu identificar mais erros também, que foi passado para o Executivo. Então, hoje, o projeto ele pode ser votado, tem o parecer jurídico, e assim nós vamos fazer. Tá ok? Vou colocar o projeto, viu, doutor? Muito obrigado pela participação. Foi muito esclarecedor. E é um projeto que todos os vereadores se sentem desconfortáveis para votar. É fato. Mas nós temos que levar em votação. Tá ok? Vou iniciar aqui a votação. Pela ordem, excelência. Por gentileza, vereador. Tendo em vista, Vossa Excelência, que houve aí vários equívocos, quero agradecer ao doutor Moura pelo belíssimo trabalho que ele tem feito aqui ao longo desses tempos. Eu vou para 8 anos que eu estou aqui, uma pessoa que eu admiro, respeito, e sempre tem feito tudo para nos resguardar e nos amparar na lei. Então, eu louvo a Deus pela vida dele. E também vendo que, como a representante aqui dos professores do sindicato,
ela acabou de dizer aqui a esta mesa que não teve acesso ao nosso executivo para ter um diálogo, ela não teve como chegar ao executivo para ter esclarecimento. E isso muito me entristece, Vossa Excelência, porque eu sou do partido do executivo, sou do PSDB até hoje, e isso me entristece porque, como eu sempre digo, do meu povo eu não abro mão, e sempre foi assim. Então eu acho que nós temos que estar aberto ao diálogo. Eu creio que cada um de nós que estamos aqui, nós fomos eleitos pelo povo. E toda autoridade, ela é constituída por Deus. Então nós temos que valer o nosso direito. Nós somos representantes deles. E eu estou vendo, Vossa Excelência, que até eu peço perdão aos nobres companheiros de trabalho. Sei que muitos aí, às vezes, querem descansar, porque nós temos trabalhado, nós temos lutado. Eu digo por mim, o tanto que eu tenho labutado. E por esse motivo, Vossa Excelência, para dar tempo a eles e pedir a Vossa Excelência a intervenção dos sindicatos junto ao Executivo, eu peço vista no projeto, Excelência. Sendo assim, já quero convocar reunião extraordinária para quarta, quinta e sexta-feira, às 14 horas. Muito obrigado.